Bom dia, eu sou a Isadora, eu vou falar um pouquinho hoje sobre automatização, o que, por quê e como. Então, eu vou começar falando sobre o que é automatização e depois vou encadear algumas perguntas, que são o que automatizar, por que automatizar, se é um agente de desemprego ou de mudança e como automatizar. Então, o que é uma automatização? Num modo geral, é um processo de utilizar a máquina para efetuar determinadas atividades. Em um escritório, é o processo de utilizar equipamentos ou softwares para criar, coletar, armazenar, manipular e retransmitir digitalmente informações necessárias para a realização de tarefas e cumprimento de objetivos. E o que a gente pode automatizar? Qualquer atividade que seja repetitiva, qualquer atividade que você consegue descrever no detalhe, então você sabe todos os pontos das atividades de forma que você consiga colocar numa automatização. E atividades que não precisam de julgamento humano, que não tem aquela tomada de decisão. Mas você pode usar a automatização para te auxiliar na tomada de decisão. E aí, no fim, você só fala, é isso ou aquilo, sabe? Em exemplos práticos, o que a gente pode automatizar, por exemplo? Vamos supor que todo dia a gente faça um relatório que vai pegar os dados de um lugar, a gente vai processar de alguma forma esses dados com algumas contas ou algumas análises que são possíveis de ser automatizadas. E no fim a gente gera esse relatório e aí depois a gente só transmite para alguém esse relatório ou analisa de alguma forma para ter algum resultado. Então isso é uma coisa que acontece bastante em vários trabalhos e é super fácil de automatizar e vale a pena, porque aí vem as vantagens de por que automatizar. Você ganha tempo, porque você não vai ficar fazendo aquela atividade repetida o tempo inteiro e várias coisas gastam muito tempo. Por exemplo, você preencher uma tabela, você vai ficar linha por linha, sendo que em 5 minutos você consegue preencher uma tabela toda se você souber de onde que tem que sair esses dados e como processar esses dados. E aí, com isso, aumenta a tua produtividade, porque você consegue também usar o teu tempo para coisas mais interessantes, desenvolver novos projetos, por exemplo. E, além disso, você pode parar de fazer aquelas atividades chatas, né? Porque toda aquela coisa que fica repetitiva todo dia fazendo aquilo, fica chato em algum momento. E aí, acaba também entrando nessa parte de diminuição de erros humanos no processo. Porque imagina, a primeira vez que você faz uma atividade, você fala, nossa, que legal, estou fazendo essa atividade. Aí vai passando o tempo, você fala, nossa, que saco, estou fazendo de novo isso. E aí chega uma hora que você já não está mais nem aí para a coisa, e aí você já começa a falar, tá, eu tenho que fazer isso. E aí você começa a fazer tudo manualmente, assim, tudo no automático, mas no teu automático. E aí você não presta atenção em algumas coisas que pode causar um erro no processo. E, além disso, a gente tem que ter pessoas fazendo atividades que devem ser desempenhadas por pessoas. Tudo que puder ser desempenhado por uma máquina, não faz sentido você ter uma pessoa fazendo. E aí, tem uma discussão por trás dessa questão de automatização, se automatizar as coisas vai causar desemprego ou ele vai gerar alguma mudança na sociedade, na economia. E aí eu fiz algumas pesquisas, e aí eu trouxe dois dos que eu achei bem interessante. Uma é uma TED Talk do Anthony Goldblum, e aí ele fala, "The jobs we lose to machines are the ones we want." E aí ele faz uma análise mais voltada para inteligência artificial, mas a gente consegue aplicar totalmente assim, num escritório que a gente não vai usar machine learning e tal, a gente consegue aplicar tranquilamente essa ideia do que ele está querendo passar. E aí ele fala que as máquinas conseguem fazer atividades repetitivas, mas elas não sabem lidar com situações novas. Então, sempre quando aparece uma situação nova, você não tem como falar máquina faça, mas você consegue falar ser humano faça. Então, a gente consegue começar a desenvolver essas atividades novas até chegar ao ponto que a gente já tem um know-how grande nisso e a gente consegue começar a automatizar isso. E a outra é uma notícia, uma reportagem do The Economist, que fala sobre Artificial Intelligence, the impact on jobs, automation and anxiety, will smarter machines cause mass unemployment? E aí ele começa falando que existem trabalhos com alto potencial de ser automatizável. E aí, numa pesquisa, 47% dos trabalhos dos americanos são possíveis de ser automatizados, 49% dos japoneses e 35% dos britânicos. No caso dos britânicos, esse número é menor porque eles têm muito trabalho no campo criativo.
Então, é muito mais difícil conseguir automatizar uma coisa que seja no campo criativo, porque você precisa do ser humano, na maior parte das vezes, para estar fazendo esses trabalhos. E aí você olha esses números e fala, ferrou, vamos todos ser substituídos por máquinas. Mas aí ele começa a analisar todo o histórico, desde a Revolução Industrial e tudo mais, e aí o que eles perceberam é que existe uma redefinição das atividades. Então, existem atividades que são substituídas por máquinas, mas aí as pessoas começam a ter novas habilidades para desenvolver outras atividades. E outras atividades que são para seres humanos, mais propriamente, assim. E aí, o que eles perceberam é que essas atividades que precisam de humanos começaram a ter um valor maior e aumentaram muito em número. Por exemplo, tem atividades mais ligadas ao cuidado humano que aumentou 909%, assim, em 20 e poucos anos. E isso é, gigante, assim, sabe? Não é um robô, por enquanto, vai substituir alguém que está cuidando de uma outra pessoa, por exemplo. E aí existem duas visões, que é a visão pessimista, que normalmente são pessoas que têm trabalhos mais técnicos, que eles falam, sim, as máquinas vão tomar o lugar dos homens e das mulheres. Lembrando de não fazer gêneros. E tem os otimistas, que, por exemplo, são os historiadores e economistas, que falam, não, a tecnologia sempre vai criar mais empregos do que os destruir, porque existe essa modificação, essa redefinição e essa melhoria nos skills dos seres humanos, né, das atividades. E aí, para automatizar, é muito importante seguir 3 passos. Um é a racionalização. Então, você começa a pensar e começa a criar todos os racionais para aquela atividade que você está querendo automatizar. Então, você vê todos os passos, o passo a passo, todas as coisas, o que pode dar problema, o que não pode dar problema, como fazer aquilo que você quer, como chegar no objetivo final. E aí, você passa para a parte de otimização, porque uma vez você tem o mapa de tudo que você quer fazer, você tem que fazer da melhor maneira possível, né? Não adianta colocar um monte de coisa amontoada lá, que vai fazer coisas repetitivas e tal, porque não vai ficar bom. Então, você otimiza isso o máximo que você puder. E aí, no fim, você pega e aplica de verdade a automatização. E aí você desenvolve um código ou o que for para fazer essa automatização. E aí é importante, no momento de automatizar, ter logs sobre todas as coisas que estão sendo feitas no teu programa, porque assim você consegue saber se realmente está fazendo aquilo que você queria que fosse feito. E se der algum erro, você sabe exatamente aonde foi aquele erro. Criar um monitoramento para saber se as tasks estão sendo realmente desenvolvidas do início ao fim e se tudo que você esperava que fosse feito, foi feito. Tratamento de erros, para ficar simples de você, pelo log, entender onde estão os erros. Então, você já prevê algumas coisas que, como você sabe, na racionalização, quais são os problemas que você pode enfrentar nisso. Você já tem um tratamento de erro falando que ou vai te disparar alguma coisa falando, nossa, deu erro, faltou o arquivo tal, não consigo fazer esse relatório, ver o que está acontecendo. E muito importante é fazer os códigos sempre comentados, porque é aquela coisa, né? No momento que você está escrevendo, você e Deus sabem tudo que vocês estão fazendo. Aí passou alguns dias, só Deus sabe se você não comentou a coisa, sabe? E colocar as variáveis e funções com nomes intuitivos, porque lembra que normalmente nas empresas trabalha em equipe. Então, a gente precisa que as pessoas batam o olho e consigam entender rapidamente o que está sendo feito. E é isso. Obrigada.